Funcionários do Poder Legislativo recebem orientação sobre as condutas vedadas em período eleitoral. No Amazonas, número de registro de candidatura para deputado estadual tem redução de mais de 6% em relação ao pleito de 2014. Deputada Alessandra Campelo vai ingressar com ação no MPE por suposto atraso no pagamento de salários dos servidores de Capiranga. E mais, Belarmino Lins pede do Ministério dos Transportes e Agência Nacional de Aviação Civil a construção de 4 aeroportos em municípios da região dos Solimões. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Funcionários do Poder Legislativo recebem orientações sobre as condutas vedadas em período eleitoral. A palestra foi ministrada pelo coordenador de Registro e Informações Processuais do TRE do Amazonas. Com a proximidade das eleições de 2018, a intenção do evento, organizado pela Escola do Legislativo em parceria com o TRE Amazonas, é esclarecer aos servidores sobre a legislação eleitoral e conhecer os limites da atuação nesse processo. No dia 16 de agosto, foi liberada a propaganda eleitoral para os candidatos às eleições de 2018. Não existe mais a preocupação da campanha antecipada. Mesmo assim, podem surgir dúvidas do que pode ou não ser feito nesse período. O palestrante Marcelo Martins, coordenador de Registros e Informações Processuais do TRE, explica que a Lei 9.504 ainda gera muitas dúvidas nesse período eleitoral. O pessoal tem muita dúvida com relação à questão da utilização, mais da questão da propaganda, né, do que pode, a utilização dos sites, né, do governo, se pode ou não pode fazer, muitas dúvidas em relação ao uso de bens também, só que tem muitas exceções que podem também durante o período eleitoral, né? Por exemplo, o uso de bens públicos, porém, quando for para a realização de uma convenção partidária, é permitido esse uso do bem público também. Então tem diversas situações de condutas, né, que nós temos sempre uma exceção também, né? E é importante você saber essas exceções, né, para poder você não ficar com medo, né, de incorrer nessas condutas, né? Para a diretora da Escola do Legislativo, em todo ano de eleição é importante repassar aos funcionários todas as informações necessárias sobre o pleito. E a Assembleia Legislativa, a Escola do Legislativo, tem por obrigação difundir todas essas informações, todas as leis eleitorais vigentes. Nós temos a preocupação também que os nossos servidores saibam quais são a realidade de seus candidatos, né? E trabalhem com eles de uma forma bastante segura. E só conseguem que isso aconteça se eles têm o conhecimento, né? Especialmente de condutas vedadas, que é o mais importante. No Amazonas, o número de registro de candidatura para deputado estadual tem redução de mais de 6% em relação ao pleito de 2014. E os partidos deverão utilizar recursos de acessibilidade na propaganda eleitoral na TV a partir do dia 31 de agosto. Confira os assuntos sobre as eleições de 2018 na reportagem de Rafael Marques. Já foi dada a largada para a campanha política de 2018. Nas ruas e na internet, os candidatos já podem pedir votos aos cargos para os quais concorrem. Neste ano, para as 24 cadeiras do Legislativo Estadual Amazonense, disputam 596 candidatos. O número é mais de 6% menor em relação à eleição de 2014, quando o TSE registrou 638 candidaturas. Nas campanhas deste ano, os partidos políticos terão que respeitar as novas regras eleitorais. Para a propaganda eleitoral da televisão, que começa no dia 31 de agosto, as agremiações terão que utilizar recursos de acessibilidade. Pela recomendação do Ministério Público Eleitoral, nas peças de propaganda política na televisão, os partidos e as agremiações devem utilizar o uso de legendas, janela com intérprete de Libras e audiodescrição. Os recursos de acessibilidade também é uma obrigação da Lei Brasileira de Inclusão, que assegura à pessoa com deficiência o direito de participar da política do país. O TSE divulgou que para o pleito deste ano foi alcançado o mínimo de 30% de candidatas. O tribunal destaca que o número corresponde aos cargos de deputadas estaduais e federais.
Os primeiros dados sobre as eleições de 2018 já começaram a ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TSE, os partidos conseguiram registrar candidatas mulheres dentro do mínimo exigido em lei, que é de 30%. Os registros de candidatas para disputar os cargos de deputado estadual representam 30,7% dos pedidos. Já em relação aos de deputado federal, o percentual chegou a 31,59%. Para o pleito deste ano, vai passar a valer a cota mínima de verba que deve ser direcionada para as campanhas das mulheres, que também é de 30% do fundo eleitoral. Além disso, também está garantido o tempo de propaganda em rádio e TV para as candidatas na mesma proporção. Nos últimos 10 anos, pelo menos 140 mulheres foram vítimas de escalpelamento nos rios da Amazônia. No Senado, um projeto de lei visa conceder pensão especial e vitalícia às vítimas do acidente. As maiores vítimas do escalpelamento são mulheres que vivem em comunidades ribeirinhas. Os estados do Pará e Amapá são os que mais apresentam índices do acidente. Segundo a Associação de Mulheres Ribeirinhas, vítimas de escalpelamento na Amazônia, foram registrados de 2007 a 2017 um total de 140 casos de escalpelamento em rios do Amapá e de ilhas ribeirinhas do norte do Pará. O grave ferimento ocorre quando as vítimas, geralmente com idades entre 5 e 10 anos, se aproximam do motor dos barcos em funcionamento e têm seus cabelos repentinamente puxados pelo eixo, arrancando parte da cabeça, inclusive orelhas, sobrancelhas, entre outras partes, levando a deformações graves e até a morte. No intuito de dar atenção a essas vítimas, no Senado, o projeto de lei número 355 de 2018 determina o pagamento de pensão especial no valor de R$ 954 mensais, de forma vitalícia e intransferível. A proposta tramita nas comissões da Casa. Deputada Alessandra Campelo vai ingressar com ação no MPE por suposto atraso no pagamento de salários dos servidores de Capiranga. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. A deputada estadual Alessandra Campelo vai ingressar com uma ação no Ministério Público do Estado contra o prefeito em exercício do município de Capiranga por suposto atraso no pagamento de salários dos servidores. Durante um processo de fiscalização no município de Capiranga, a deputada Alessandra Campelo recebeu denúncias sobre o atraso no pagamento de servidores públicos da cidade. A parlamentar afirmou que vai entrar com uma ação no Ministério Público do Estado contra o prefeito em exercício do município. Além das denúncias sobre a falta de pagamento dos servidores, a deputada Alessandra constatou que o município vem sofrendo com a falta de infraestrutura, falta de medicamentos nos hospitais e outras irregularidades. Deputado Belarmino Lins encaminha moções de apelo ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Aviação Civil para a construção de 4 aeroportos em municípios da região dos Solimões, interior do Amazonas. Moções de apelo aprovadas pelo plenário foram levadas pelo deputado Belarmino Lins, do PP, ao Ministério dos Transportes, Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, entre outras autoridades ligadas ao assunto, para que haja providências o mais rápido possível para a construção de aeroportos em municípios do interior do Amazonas. Segundo o parlamentar, Santo Antônio do Içá, Maraã, Tonantins e Jutaí, na região dos Solimões, são os municípios onde há a maior necessidade da estrutura. Nas moções encaminhadas ao ministro Maurício Quintela, ao comando da Aeronáutica em Brasília, a ANAC, e ao titular da CEINFRA, Oswaldo Said, Belarmino descreve a lamentável situação de vários aeroportos interioranos,
operando sem as mínimas condições de segurança, incluindo pistas de barro batido à base de pissarra, pondo em risco constante aeronaves e passageiros. Ainda segundo o parlamentar, de 38 aeroportos, somente 11 funcionam adequadamente e as prefeituras não têm recursos para arcar sozinhas com os custos de manutenção dos aeródromos. O apelo também parte das prefeituras, que reclamam do isolamento com a capital, Manaus, para atendimentos na área da saúde à população. O Amazonas teve quase 3.000 jovens aprendizes contratados no primeiro semestre de 2018 e ficou em segundo lugar em admissões no norte do país. Os dados são do Ministério do Trabalho. No primeiro semestre de 2018, o Amazonas teve 2.933 jovens aprendizes ingressando no mercado de trabalho. O estado foi o segundo que mais contratou estudantes de forma temporária no norte do Brasil, entre janeiro e junho deste ano. Porém, o número de oferta de oportunidades para jovem aprendiz no Amazonas representa pouco mais de 25% do potencial de vagas que as instituições e empresas poderiam disponibilizar. O balanço de aprendizagem profissional foi divulgado nesta semana pelo Ministério do Trabalho. No geral, o Brasil contratou mais de 225 mil jovens durante o primeiro semestre do ano por meio da Lei da Aprendizagem Profissional. Os estados que lideram as contratações são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. De acordo com a lei, todas as empresas de médio e grande porte precisam manter no quadro de funcionários jovens entre 14 e 24 anos de idade na modalidade aprendiz. E o Além Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.